galerinha, boa tarde. Boa tarde. Bom, segunda-feira temos teste, certo? E hoje nós vamos estar fazendo uma breve revisão dos conteúdos do teste de vocês, tá? Por que uma breve revisão? Porque eu vou estar de fato revisando, né? Os conteúdos que foram definidos para o teste de vocês, tá bom? Que eu vou postar pra vocês o conteúdo. Ontem eu acabei me esquecendo, mas hoje eu posto, porque começou a segunda-feira. Não tem problema, tá? Vamos lá. Os conteúdos do teste são quais? Pronome pessoal, palavras com G e J antes de E e I, vírgula em termos explicativos, palavras com a terminação agem. São 4 conteúdos. Não, tudo bem. Obrigada. São 4 conteúdos que são muito simples de compreender, porque a maioria deles são conteúdos que nós já estudamos. Pronome, por exemplo, é um conteúdo que a gente já estudou não somente agora, mas diversas vezes, né? Vamos lá, primeiro conteúdo, pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais, gente? Quais são os pronomes? Eu, tu, ele ou ela, né? Mas qual? Nós, vós, eles ou elas. E esses pronomes pessoais, eles são fáceis de serem identificados porque eles vão estar literalmente desse jeitinho. Esses pronomes pessoais, eles são pronomes pessoais do caso reto. Porque nós temos também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é me, mim, comigo, te, ti, contigo, nós, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, o, alhe, se, si, consigo, os, as, lhe, se, si, consigo. Essa tabelinha, ela vai ter toda para vocês no livro, né? Quando vocês estiverem estudando, tem uma tabela que tem... Obrigada, amor, isso aí pega velha. Obrigada, tia. Então, quando vocês forem estar estudando esse conteúdo, vai estar lá a tabela com os pronomes pessoais e com os pronomes oblíquos. Eles são simples, mas para a gente conseguir saber diferenciar um do outro, a gente tem que reconhecê-los, né? Tem que saber quem são eles. Para eu conseguir identificar a Lorena num local público, eu tenho que saber quem é a Lorena, certo? Tenho que conhecer a Lorena. Se ela estiver no meio da multidão e não saber quem é a Lorena, vai ficar lá perdida. Então, no meio de várias palavras, de uma frase que tem várias palavras, se eu não saber quem é o pronome pessoal de caso reto, ou até mesmo de caso oblíquo, vai acontecer que eu não vou conseguir identificar. Por isso, eu preciso saber quais são esses pronomes para estar identificando, tá? No meu pronome, nós temos aqueles que são singular e temos aqueles que são plural. Singular quando se refere a apenas um, e plural quando está se referindo a mais de um. Ok? Vamos lá. A primeira pessoa é quem está falando. Eu gosto de comer bolo de chocolate, eu gosto de comer salada, eu estou almoçando salada com frango, e nós vamos estudar para o teste, nós estamos estudando para o teste. A segunda pessoa é com quem se fala. Tu estás estudando? Tu estás prestando atenção na minha explicação? Ok? Então eu estou tendo uma conversa com alguém. É com quem eu estou falando. Já a terceira pessoa é de
Estou falando de algo. Não estou me referindo àquela pessoa, porque não é a segunda pessoa. Mas eu estou falando de alguma coisa, estou falando de alguém. É de quem nós falamos. E essa classificação aqui, ela serve tanto para o de caso reto, quanto para o de caso oblíquo. Se eu tenho uma frase, eu estudo muito. Bem simples, tá? Nessa frase aqui, quem é o meu pronome? Eu. Ok. Eu sempre faço isso e poucas pessoas respondem como eu peço. Se eu falo classifique, por exemplo, circule o pronome e classifique-o. Classificar o pronome é me dizer o que ele é. É me dizer se está no singular ou plural e me dizer se nesse caso é caso reto ou oblíquo. E qual é a pessoa dele? Ou seja, eu, primeira pessoa do singular. Mas como nós temos o caso reto e o oblíquo, eu coloco pronome pessoal de caso reto, primeira pessoa do singular. Se eu tenho uma frase, eles, alguma coisa. Qual é o meu pronome? Eles. Qual é a classificação? Pronome pessoal de caso reto, terceira pessoa do plural. Então, a classificação é você me falar o que ele é. Me falar se ele é a primeira, segunda, terceira pessoa, se ele está no plural ou se ele está no singular. É dessa maneira que nós vamos estar classificando um pronome. Não basta somente você me dizer qual é o pronome. É importante que você classifique-o, identifique quem é ele, ok? Temos também, dentro dessas páginas que está aí, do pronome, a questão da coesão com o pronome. O que é coesão? Ter sentido. Eu posso falar, eu comeram muito. Posso falar? Não, porque o meu verbo ele tem que estar de acordo com o meu pronome. Eu posso falar, nós vai pro parque? Pelo amor de Deus, não diga isso nunca na sua vida. Por quê? Porque o meu verbo ele não está de acordo com o pronome. É nós vamos ao parque. Se eu falar, eles comeram sanduíche. Sanduíche ou sanduíches? Então, uma frase inteira, Gabriel, tem que estar concordando. A frase inteira tem que estar de acordo. Para que a partir daí, você consiga ter uma frase correta. Porque se tu me escrever uma frase que tenha pronome sem concordar, vai estar errado, ok? O nosso próximo conteúdo, palavras com G e J antes de EI. Página 23. Essa página 23, vocês lembram que quando eu expliquei, eu falei que para identificarmos se uma palavra tem G ou J, é de fato nós conhecermos as palavras. Não tem nenhuma peça-chave, ó. Nessa situação é isso, naquela situação é isso. A gente tem que conhecer as palavras. De que maneira conhecemos as palavras? Lendo. Certo? Conhecer as palavras. Identificar as palavras, reconhecer as palavras, saber escrever a palavra, saber ler a palavra. Porque aí, conforme você for escrevendo, você vai escrevendo cada vez mais correta. Tá bom? Então não tem aquela peça-chave. Tanto é que o próprio livro diz: a escrita de palavras com G e J diante de E ou de I podem gerar dúvidas, pois nesses casos essas letras representam o mesmo som. E mais na frente, na próxima página, no caso, diz assim: as letras G e J diante de E e I representam o mesmo som. É necessário, portanto, memorizar a grafia das palavras, ou seja, a escrita, que apresentam essas combinações de letra. Ou seja, a gente tem que reconhecer as palavras com G, E ou GI
e reconhecer as palavras com JE e JI. De que maneira reconhecemos? Estudando, lendo, escrevendo frases e assim por diante, tá bom? Próximo conteúdo está na página 30, que é a questão da vírgula em termos explicativos. Esse é um dos mais bacanas, né? Que nós já fizemos e tudo mais, já explicamos sobre isso e tal. Essa questão das vírgulas em termos explicativos nos ajuda demais. Por quê? Essa vírgula ela já diz em termos explicativos, porque a informação que estiver sendo separada naquela vírgula, ela vai me ajudar acrescentando alguma informação sobre o que eu estou falando. Mas essa informação, Gabriel, que está sendo acrescentada, ela não vai modificar. Porque eu posso muito bem ler essa mesma frase sem o que estiver especificado dentro das vírgulas. Eu posso falar: Sofia, a menina que tem uma garrafa rosa, está sentada no meio da sala. O Renan está no meio da sala. No meio. Sofia está no meio da sala. Você fala: Sofia está sentada no meio da sala. Ok, mas vai gerar uma dúvida. É essa ou aquela? Então, quando eu coloquei entre as vírgulas Sofia, a menina da garrafa rosa, vírgula, está sentada no meio da sala. Então, já vou conseguir saber que a Sofia é essa pessoa. Porque eu acrescentei uma explicação para auxiliar na identificação de quem eu estava falando. Se eu falar: Sâmara trabalha na escola Cedi. Ok. A gente sabe quem é a Sâmara. A gente sabe que ela trabalha aqui. Mas quem pode ser Sâmara? Eu? Ela? Sâmara, vírgula, a diretora da escola, vírgula, Sâmara, a diretora, vírgula, trabalha, que é diretora, né? Trabalha no Cedi. Então a gente sabe quem é Sâmara por saber que ela é a diretora da escola. Porque se eu falo Sâmara trabalha na escola, temos 40 pessoas trabalhando aqui dentro. Dentro dessas 40, você vai saber quem é Sâmara? Não. Certo? Se eu falar o Gabriel passou de ano. O Gabriel, vírgula, que é muito dedicado, vírgula, passou de ano. Então, eu acrescentei uma informação sobre o Gabriel. Eu acrescentei uma explicação sobre o Gabriel por ele ter passado de ano. Hoje eu almocei. Ok. Hoje eu comi. Ok. Hoje, deixa eu pensar. Meu sorvete? Hoje eu almocei tarde. Hoje eu almocei, vírgula, feijão, arroz, alface, salada, pepino, enfim, vírgula, tarde. Porque aquela especificação do que foi o meu almoço foi explicado para acrescentar uma informação. Mas, se eu somente falar hoje eu almocei tarde, de boa, vocês vão saber do que eu estou falando. Então, colocamos a vírgula para explicar, acrescentar uma explicação. Tanto é que na página seguinte, na página 31, tem uma atividade que é muito bacana, que ele nos dá a frase, que está na letra A, tá bem assim. Pedro foi escolhido para ser diretor da empresa. Beleza. Pedro foi escolhido para ser diretor da empresa. Se eu te falar, você já vai compreender? Vai! Porque o Pedro foi escolhido para ser diretor da empresa. Aí na questão diz assim:
Reescreva as frases seguintes acrescentando uma informação referente à palavra em destaque. A palavra que está em destaque é Pedro. Mas a palavra que está em destaque, ela também, Gabriel, tem que estar de acordo com o que está escrito bem aqui. Se ele foi escolhido para ser diretor da empresa porque ele é mais alto? É porque ele bebe água no copo rosa? É porque ele toma café? Não. Então, claro, obviamente, que o que eu for acrescentar entre vírgulas, que o que eu for explicar entre vírgulas, tem que estar de acordo com o restante da frase. Eu não posso falar, Pedro que toma água, que bebe muita água, foi escolhido para ser diretor? Oi? Pedro que toma banho todo dia? Pedro que escova o dente? Não, né? Então, entre vírgula, devemos acrescentar uma informação que seja de acordo também com o restante. Ele vai estar se referindo a algo anterior a ele, nesse caso, o Pedro. Mas também tem que estar de acordo com o restante da frase. Ou seja, Pedro, vírgula, um excelente profissional, vírgula, e o restante da frase, foi escolhido para ser diretor da empresa. Um excelente profissional tem a ver com o que eu estou falando? Tem. Porque se ele for um péssimo profissional, ele vai ser promovido para diretor? Ele vai ser demitido, né, na verdade. Pedro foi demitido. Pedro, um péssimo funcionário, foi demitido. Pedro, um profissional que desrespeita os outros, foi demitido. Claro, obviamente, que o que eu estiver colocando entre as minhas vírgulas que são explicativas, referente a quem eu estou falando, ela tem que também estar de acordo com o restante da frase. Não tem que ser nada muito mirabolante, muito viajante, senão não vai estar explicando nada, né? Vamos lá, próximo conteúdo e último são as palavras com terminação agem. Nós temos palavras que quando acrescentamos o agem, ela vira um verbo, né? Quando acrescentamos o agem, ela vai se transformar numa palavra. Ou seja, decolar. Eu decolo, tu decola, ele decola, decolar. Mas a partir do momento em que eu acrescento o agem, eu vou estar formando uma palavra, decolagem. Já é uma palavra com outro, é o mesmo sentido, né, de decolar, mas com outra função, não mais de verbo. Eu consigo modificar a decolagem? Eu decolagem, tu decolagem, nós decolagem? Não. Ele não vai ser mais um verbo. Eu vou estar formando outra palavra. Da mesma forma, aterrissar. Aterrissar é verbo. Mas, quando eu acrescento o agem, aterrissagem, ele não vai ser mais um verbo. Ele vai se formar uma outra palavra. Por exemplo, abordar. Eu abordo, tu abordas, enfim. Se eu acrescentar o agem, ele não vai mais ser um verbo. Ele vai determinar a própria ação, que é a abordagem. Tá bom? Mas também temos o caso aqui da viagem, né? Que temos viagem com G e temos viagem com J. A viagem com G, ele é um substantivo. A viagem foi divertida, a viagem foi legal, a viagem está longa, a viagem está demorada, a viagem foi péssima. É um substantivo. Já se o meu verbo estiver com J, ele vai ser o verbo. Eu viajo, tu viaja, eles viajam, nós viajamos, eles viajam. E assim por diante. Então, viagem com G é um substantivo, que eu vou agregar alguns adjetivos a ele. E viagem com J, ele é um verbo, que ele vai se modificar de acordo com o pronome, de acordo com, com a frase. Beleza, gente? Então, os conteúdos em si do teste de vocês, ele está muito tranquilo. Não tem nada de arrancar os cabelos da cabeça, não.
Muito pelo contrário, ele está muito tranquilo mesmo. Mas, como todos os outros, eu posso fazer uma prova só de adição. Mas vocês precisam estudar da mesma forma, com atenção. Não adianta falar, já sei de tudo, porque você vai acabar errando de alguma forma. Tem que estudar para ficar cada vez mais confiante no conteúdo, ok, gente? Então estudem com atenção, façam com mais atenção ainda o teste de vocês, tá bom? Beijão!